pessoal, mais um programa WS Esporte aqui para você no YouTube, para a gente falar de tudo que está acontecendo no esporte na cidade de Pará de Minas e na nossa região centro-oeste. Vamos falar da cinquentão de Juatuba. O Geraldo Ricardo mandou para a gente aqui e começou no final de semana passado o cinquentão lá na cidade de Juatuba, da Liga Esportiva Eclética de Juatuba, que o Geraldo Ricardo é o presidente, né, o nosso amigo Cobrinha, e ele falou que são 6 equipes divididas em 2 chaves, classifica 2 equipes em cada chave, e depois semifinal, final, e a gente vai ficar conhecendo no dia 11 de maio o grande campeão aí de Juatuba, do cinquentão. Na chave A, Canto do Rio, Real Master de Juatuba, Carrossel de Pará de Minas. Na chave B, Braunaço de BH, Menudos de Mateus Leme e União de São José da Varginha. A primeira rodada, os resultados foram os seguintes: União 3, Carrossel 0, Braunaço 3, Menudos 0 e Canto do Rio 4, Real Master 0. A próxima rodada marca agora para sábado e domingo os seguintes jogos. Dia 29, 16 horas, lá no Curumim, Canto do Rio e Carrossel. E no domingo, dia 30, 8h30 no Curumim, Braunaço e União. E às 10 horas e 15 minutos, Real Master e Menudos. Tá? Então, o cinquentão acontecendo na cidade de Juatuba. E a gente agradece o Geraldo Ricardo, que passa as informações para a gente divulgar aí esse campeonato da Liga Esportiva Eclética de Juatuba, ok? Eu quero falar agora da Copa Diego Maradona. Você vai acompanhar os resultados que nós vamos colocar aí. Hope Telecom 0, Vila Nova 4, Palmeiras 7, Liverpool 0, Juventude Santo Moço 5, CSA 0, Grêmio de Antunes 2, Corinthians 0, Novo Horizonte 1, Juventude de Antunes 4, Amigos Futebol Clube 3, Boca Júnior 2 e América 4, Campo Grande 0. Agora, durante a semana, mais 2 jogos, no dia 30, e vamos ter 2 jogos, né? Novo Horizonte enfrenta o Liverpool e Campo Grande e Corinthians. Aí já está valendo pela terceira rodada. Já começando no próximo final de semana, o Diego mandou aqui, por enquanto, só esses 2 jogos. Dia 30 de março, 8h45 no Campo do São Francisco, Novo Horizonte e Liverpool. E dia 30 de março, 10h45, Campo do São Francisco, Campo Grande e Corinthians. Tá? Então, para você se organizar, agendar aí para acompanhar a Copa Diego Maradona, que lá vai de vento em popa. Muitos jogos, né? Dá para você escolher aí, dá para assistir jogo final de semana todo. Então tá aí, né? Copa Diego Maradona, como nós falamos para vocês acompanharam os resultados, próximos jogos, fica a dica aí para você acompanhar. Vai acontecer a partir de quarta-feira, agora dia 26, nós estamos gravando o programa agora na quarta-feira de manhã, né? Então aqui não tem enrolação não, o programa grava na quarta-feira de manhã e hoje, a partir das 19 horas, começa lá em Florestal. Vou pegar direitinho aqui para a gente falar para vocês aqui. Começa lá em Florestal o Campeonato Brasileirinho Sub-12, que tem as equipes de Florestal e de Igaratinga disputando a chave lá de Florestal. Tem o Méritos também e tem uma outra equipe lá que eu vou olhar aqui, mas já já eu falo para vocês. Mas é só para você ficar atento aí do que está acontecendo. Então Florestal vai sediar uma chave, né, da Copa Brasileirinho Sub-12. Contato que passou para mim o Ellison, o Mister, que vai ser um dos coordenadores do time de Igaratinga. E como a sede em Florestal, também vai ter uma equipe de Florestal. Nós vamos estar acompanhando, indo lá e trazendo esses resultados para você, pelo menos da chave aí de Florestal, que está aqui pertinho. Mas é o Campeonato Brasileirinho Sub-12 que começa hoje, né? E você vai acompanhar jogos lá na cidade de Florestal, tá ok? GMS Celulares, assistência técnica especializada, troca de telas, troca de bateria, troca de conector, desbloqueios, reparos na placa. Telefone 37 99916
7065. Eu vou passar agora para vocês a entrevista que eu fiz com o pai do Guilherme, o Francisco Pereira Campos, o Chiquinho da CEMIG, o Chiquinho do Café. Entrevista bacana. O Chiquinho teve um momento difícil de saúde, mas já está legal. Nós estivemos na casa dele lá e recebeu a gente lá e nós fizemos essa entrevista com ele. Uma entrevista um pouquinho grande, uns 10 minutos, mas vale a pena porque ele fala aí da carreira do Guilherme, né? Fala um pouquinho dele também, que ele jogou futebol de salão, jogou em campo aqui em Pará de Minas, né? E a gente mostra o livro que ele recolheu alguns jogos, a história do Guilherme, o Pidi, um dos maiores jogadores nossos aqui do futebol amador de Minas Gerais, de Pará de Minas, da nossa região, né? Que tem grande sucesso aí, foi campeão da Copa Itatiaia várias vezes, agora por último, agora vice-campeão com Estrela Mirim. E o pai dele, que é o Francisco, fala com a gente aqui e você fica sabendo um pouquinho dessa história agora. Vamos conversar com o Francisco Pereira Campos. Chiquinho do Café ou da CEMIG. Chiquinho do Café, Chiquinho da CEMIG, Chiquinho, pai do Guilherme, né? E vamos bater um papo com ele aqui pra gente falar um pouquinho do Guilherme e também do futebol antigo do Pará, que o Chico jogou, futebol de campo, futebol de salão, tem umas lembranças boas aí do futebol antigo do Pará. Chiquinho, muito obrigado por estar recebendo você aqui na sua casa. Eu agradeço você, Vladimir. E a gente está aqui ó, com a prateleira que foi feita com os títulos, com os troféus, com as medalhas do Guilherme, você está vendo no fundo aqui, mas é a memória, né, que você faz das coisas do Guilherme. Tem o livro também que a gente vai falar daqui a pouco, está aqui, ó, Rumo ao Gol, História de Guilherme, o Pidi, né? Está aqui, já menininho ainda, novinho ainda, começando, e essa história foi recolhida, foi catalogada, foi escrita tudo aqui pelo Chico, que é o pai do Guilherme, e agora transformando nesse livro bacana aqui que conta a história do Guilherme. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro e depois a gente começa sobre o futebol de Pará de Minas. O livro eu sempre tive a vontade de fazer, sabe? Porque eu acompanho o futebol do Guilherme desde criança, porque eu aposentei na época, ele estava jogando na escolinha do Paraense, e eu acompanhava ele, todo lado que ele ia, eu acompanhava. E sempre eu vi que ele tinha um talento, assim, ele destacava entre as crianças lá, ele jogava entre os maiores de 2 anos que ele, inclusive ele fez uma peneirada do Atlético no Campo Guarani. Acho que o único jogador que passou nessa peneirada foi o Guilherme, ele não tinha idade para ir. Ele era gato ao contrário, ele não tinha idade para ir. Mas o único que passou na peneirada do Galo aqui, que eu fui lá acompanhei. Então eu já vi que ele tinha muito para jogar. Então, graças a Deus, eu fui gravando aquilo, guardando e passei para o livro. Bacana, tem muita história dele no futebol amador de Pará de Minas, da nossa região. Eu lembro que ele tentou uma vez no profissional, chegou a ir para Brasília, mas não deu certo, né? Deu certo lá sim, ele passou no teste lá, mas ele achou que o time lá estava meio sem condição do profissional. Sem estrutura, né? Sem estrutura. Então ele ligou para mim, que informando se ficava ou não. Eu falei, Guilherme, fica seu critério, porque ele estava fazendo o 5º ano de engenharia, você está estudando, você não deve parar agora não. Mas acho que o destino dele era jogar no futebol amador mesmo. E é destaque no nosso futebol amador agora, mais uma Copa Itatiaia, chegou à final mais uma vez, ganhou a Recopa, artilheiro, destaque da Copa Itatiaia mais uma vez. Graças a Deus ele está fazendo muito sucesso até hoje. Já vai fazer 40 anos e fazendo sucesso no futebol ainda. Ele tem muita habilidade com a bola, é um jogador, vamos dizer assim, quase perfeito. E você falou, vai fazer 40 anos agora esse ano, mas se dedica muito, é uma pessoa que não tem vícios, né? E isso ajuda muito o físico do jogador. Ajuda, ele nunca... O Guilherme, se ele toma um copo de cerveja uma vez no ano, cigarro ele nunca fumou, então é uma pessoa muito dedicada, e ele faz o preparo dele, ele faz corrida, ele está sempre preparando para jogar. Agora está preparando os outros jogadores, né? Tem o treinamento dele ali na quadra, daqui a pouco a gente vai lá conversar com ele. E isso é bacana, né? Porque está passando os conhecimentos para as outras pessoas, mas ele ainda joga há muito tempo ainda. É verdade, ele não tem preparo para jogar mais uns 2 anos aí no meio da turma. Aí. É claro que fica pesado para ele um pouco, por causa da idade dele, mas ele na conta de jogar uns 2 anos. E outra coisa, ele está fazendo educação física e então vai passar muita coisa para os alunos dele. Bacana. Um lance, um jogo que a gente sempre lembra, até vi na internet outro dia, aquele jogo no campo do Paraense,
Grêmio e São Francisco a final, né? Onde que o Luiz joga a bola para ir lá dentro da grande área do São Francisco e ele faz o gol de letra. Aquilo ficou na história, porque está até nas histórias do São Francisco, a narração passou pro hino do São Francisco, o Luiz Paulinho narrando que gol, né? É, o Luiz Paulinho que narrou os gols. E, inclusive eu passei um livro pro Luiz Paulinho, que é muito amigo meu. E eu lembro que foi um lançamento de longe. E foi um dos gols mais bonitos realmente que ele fez. Porque o goleiro que estava lá do outro lado, nada mais, nada menos que era o Dinho. Era o maior goleiro do momento aqui de Pará de Minas. Era o destaque da época como goleiro, né? Destaque, inclusive foi campeão na Itatiaia com o Guilherme. Em 2017, 2018 ele foi campeão pela Copa Itatiaia com o Guilherme. E o goleiro que pegou o gol mais bonito que ele errou? Tá aí no livro, não tá? Tá, o Vladimir. Jogando para Minas, num amistoso lá no Campo Paraense. O Guilherme ainda, garoto ainda, recebeu uma bola de escanteio e deu uma bicicleta linda de fora da área. E o Vladimir era o goleiro, fez uma grande defesa, a maior defesa da sua vida. A gente conta, o pessoal não acredita não, mas tá aqui no livro, ó, na página 21, depois vocês conferem aí, Rumo ao Gol, o livro do Guilherme. Inclusive, aqui no livro também, eu estou contando a história do Bairiri, que eu fui um dos fundadores lá do Bairiri. Quando passou máquina lá na Avenida Argentina, nós fizemos um campo lá, e nós damos o nome lá de Bairiri. E eu estou explicando no livro por que chama Bairiri. Ali era Lagoas e Zé Julinho. Lá é Lagoas e Zé Julinho. Eu tenho a foto no livro, com a lagoa ainda. Então, nós damos o nome de Bairiri, está no livro contando a história. Bacana. E emendando com essa aí de você com o Bariri, dando o nome, tem um time que chama Bariri também. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história no futebol. Eu sei que você foi jogador de campo, jogou mais também futebol de salão. Lembra para nós um pouquinho dessa história sua aí. Eu joguei pro Fluminense, inclusive com o seu pai, goleiro. Joguei pro time dos Lima, o campeonato rural. Nós fomos campeonato rural. O primeiro campeonato rural que teve, o Padre Hugo que fez esse campeonato. Ele que fez o primeiro. 1900 e? Me parece que 73. E eu não tenho muita lembrança, não. Eu tenho uma foto do time lá no Zima, no restaurante lá. E também joguei futebol de salão, né? Quer falar futebol de salão. Futsal não, é futebol de salão. A bola é muito pesada, mas era gostoso. Eu joguei para o time chamado Lá de Casa, foi um dos maiores times de futebol de salão de Pará de Minas. Inclusive o João Ribeiro jogava também. Eu sempre vejo falar isso com o meu sogro, sempre conta essa história aí do Lá de Casa, do Seu Rei, né, que tinha no outro time que era. Ali onde que a quadra... do Seu Rei. E nós também jogávamos na quadra do Seu Rei e jogávamos na quadra da Praça Esporte também. Isso. Para o pessoal lembrar, que a Caixa Econômica Federal ali, a quadra ainda está lá hoje, ali no estacionamento atrás, né? Tá lá atrás, lá no fundo lá. Nós jogamos lá e tinha um barzinho cá na frente, era bacana lá. Lembrando rapidão, jogadores da sua época que jogaram com você aí, do goleiro ao centroavante, lembra algum nome aí que jogaram com você? Tem alguns jogadores que jogou comigo, o Vardé, o João da Ziza, o Juca do Ventura, o seu pai, o Tide, zagueiro, o Tita, o Valtinho, irmão dele, o Carlinho do Batuta, nós jogamos com essa turma toda. Bacana. O Galba. Bacana. Você lembra da época do Rio Branco profissional? Você chegava a ver algum jogo ali? Porque hoje a gente sempre gosta de falar isso, eu lembrei agora, o Rio Branco passa por uma situação difícil, né? O campo está praticamente largado, o pessoal que tomava conta dos mais antigos já faleceram, a turma nova que está lá está pelejando, a prefeitura ajudando, mas dá saudade do Rio Branco, né? Ali, bacana, né? O campo do Rio Branco, dá para fazer uma arena ali, bacana ali. Eu lembro do Rio Branco, sim, disputando. Inclusive, um amigo meu, o Chacrinha, jogou lá no Rio Branco. Então, eu mandei um abraço pro Chacrinha, muito amigo meu. Então, eu lembro do Rio Branco, sim. Eu não cheguei aí a assistir jogo, não. Porque na época eu trabalhava e não tinha, às vezes, estava de plantão, não dava para mim assistir. É bacana. E voltando de novo aqui no livro, você me passou te agradeço. Foi a primeira edição e tem uma segunda edição que corrigiu alguns errozinhos de português, né? Exato. E também houve uma modificaçãozinha no final do livro também. Mas o livro ficou bacana. Eu gostei muito do livro. Bacana, né? Porque conta
não só a história do Guilherme, mas conta também a história de Minha história ligada ao Guilherme também, porque eu joguei no Bairi, depois de muitos anos, ele também veio jogar e conquistar título no Bairi. Bacana. Ô Chico, obrigado por receber a gente aqui na sua casa, tá? Obrigadão Eu mesmo. que lhe agradeço, dar um abração no Vanderlei, na turma lá, não? Pode deixar. É sempre bom a gente conversar com as pessoas que têm a história, né? Que participaram da história de Pará de Minas. Seu sogro, sua mãe, Pode deixar que eu tudo gente Eu bacana. vou levar um abraço para eles lá. Muito obrigado. Viu? Obrigado a você. Joia. Tá aí, né? Grande abraço pro Chiquinho aí, Deus abençoe ele, para ele continuar aí nessa jornada dele, acompanhando o Guilherme, que dá muita alegria para ele, né? Que tá sempre no campo acompanhando, sempre quando pode tá no campo acompanhando os jogos do Guilherme, e é uma pessoa que a gente admira muito, que a gente gosta muito, o Chiquinho da Semia. Grande abraço, Chiquinho. Agora eu quero falar com vocês do campeonato da Zona Rural, também começando nesse final de semana, né? No dia 30, que é no domingo, acontece a primeira rodada lá em Tavares. São duas chaves, né, com 10 equipes, né, então duas chaves de 5. Na chave A, Ascensão, Guardas, Aparição, Limas e Bom Jesus. Na chave B, Torneiros, Trindade, Meireles, Matinha e Tavares. E a primeira rodada, como eu falei, lá para Tavares, no próximo domingo, dia 30, 9 horas Trindade e Matinha, 11 horas Guardas e Limas, 13 horas e 30 minutos Ascensão e Bom Jesus, 15 horas e 30 minutos Tavares e Torneiros. Estão ficando de folga aí a Aparição e Meireles. Campeonato organizado pela Liga Desportiva de Pará de Minas, junto com a Prefeitura de Pará de Minas. Advanced Estética Automotiva, uma forma avançada de cuidar do seu veículo. Eu quero agradecer agora, daqui a pouco nós vamos falar da Copa Universal Tintas Master. Eu queria agradecer o pessoal que estava com a gente nesse final de semana, que ajudou que a gente pudesse fazer transmissão de 2 jogos, né, no domingo, das 9 horas e das 11 horas. Nós tivemos lá acompanhando Golobol e PEC, e depois nós acompanhamos Palmeiras e Carrossel, tá? Eu quero agradecer aqui essa turma que apoiou, que ajudou, porque sem o pessoal não tem como, né, a gente tá fazendo. O Palácio dos Leilões, lá em Joatuba, a Bypass Energia Solar Matheus Leme, a panificadora Belo Sabor, lá em Boa Vista, de Joatuba, né? Tem também a Casa Fabiano, que ajudou a gente lá em muito, a Casa Fabiano, aqui em Pará de Minas, ali na rua Tenente Coronel Roberto, né? O Barriga Pintor, o Antônio Carlos Laurenti, que é o Barriga Pintor, ajudando a gente. A Master Carnes, ali no Recanto da Lagoa, né? Na rua Padre José Viegas, 336, muito bacana lá, um açougue de primeira linha, viu pessoal? Master Carne, guarda esse nome aí. E o Forte das Pedras, Marmoraria O Forte das Pedras, do nosso amigo Daniel Mão de Onça, lá em Garatinga. E os nossos parceiros fixos aqui, né, que é a Advanced Estética Automotiva e a Seven Sports. Pessoal sempre ajudando, colaborando, para que a gente leve essas imagens aí do esporte, do futebol, no final de semana para você, né? Agradecer você que está acompanhando aí o canal WS Sport. Você faça a sua inscrição, né? Acione o sininho, porque tem muita coisa boa para vir por aí, né? Final de semana muito movimentado, muitos campeonatos vão acontecer. Logo logo está chegando o campeonato da cidade também, que o pessoal acompanha muito. E você faça a sua inscrição, na hora da transmissão lá você manda o seu recado, participa com a gente lá, da onde que você está assistindo, qual time que você está assistindo, né? Faça as brincadeiras lá, manda mensagem pra gente, isso é muito bacana, a sua participação. E com isso, o canal vai só crescendo e trazendo cada vez mais atrações sobre o esporte de Pará de Minas e da nossa região. Desde já, a gente agradece aí a sua inscrição no canal. Já que nós entramos aí, né, agradecendo os apoiadores aí da Copa Universal Tintas, mandar um alô pro Carlinho também, né? O Carlinho também é outro batalhador aí que tá sempre com a gente, sempre ajudando, né? Aceitou essa empreitada aí junto com o Antônio Carlos e com o Demetrio Laurenti lá da diretoria do Palmeiras.
O Carlinhos estava à frente aí, bancou e tá junto aí, é sucesso que é a Copa Universal Tintos. Um grande abraço pro Carlinhos aí também. Nós tivemos no último final de semana, então, a rodada das quartas de finais. No sábado, nós tivemos URD e Avaí. Surpresa, hein? O RD perdeu por 2-1. O Avaí jogou certinho ali, batidinho, fez 2 gols. A URD tentou de toda maneira, fez mais um, mas não conseguiu o gol de empate que levaria para os pênaltis. E o Avaí classificou para cima da equipe da URD, que era apontada como uma das equipes para chegar à final. E depois nós tivemos ABB 6, Amigos 0. Um placar mais ou menos esperado, né? Os Amigos classificou aí na última hora, uma vitória na última rodada, e a ABB é uma equipe muito bem organizada, bem formada, né? O pessoal ali, pessoal que sabe jogar bola, e venceu por 6-1. Depois, os jogos que nós acompanhamos aqui no canal, tá lá no canal, se você quer assistir, pode ir lá, né? Entra na parte lá de ao vivos e clica lá no jogo que você quer acompanhar. Os treinadores, os jogadores podem rever, né? E ver que tem muito lance bacana ali, a gente brinca muito, a gente faz uma transmissão bem descontraída e o pessoal tem gostado muito. Bola. Então no sábado nós tivemos Golobol 2, PEC 1, dentro da área, jogo bateu de muito bico! disputado, onde o PEC teve as oportunidades no primeiro tempo e não soube converter. E o Golobol com a experiência, né, com o futebol comandado ali pelo Lucas Ferrugem, conseguiu vencer por 2-1. E o jogo fechando a rodada das quartas de finais, Palmeiras 0-0 com o Carrossel, e nos pênaltis o Palmeiras venceu por 3-1. Enquanto eu estou falando, vocês estão vendo os gols aí, né? A gente foi falando aqui, foi colocando os gols para vocês aí acompanhar. E esse jogo aí do Palmeiras e do Carrossel, o Carrossel ainda teve um jogador expulso e o Palmeiras lutou muito, o Carrossel jogou muito também, né? E o empate em 0-0, justo, um empate justo. E nos pênaltis, aí é aquela questão, né? Uns falam que é competência, outros falam que é sorte, mas o certo é que a equipe do Carrossel desperdiçou 2 cobranças. Uma bateu na trave e a outra o goleirão Mão de Onça, Daniel Mão de Onça, pegou, defendeu, né? Com isso, 3-1 para o Palmeiras, e vão para as semifinais as seguintes equipes. O Golobol enfrenta o Avaí e a ABB enfrenta o Palmeiras. Agora deixa eu pegar aqui para falar certinho os horários e os dias desse jogo que já colocaram aqui para a gente já. Então aqui, ó, no sábado às 16 horas, ABB e Palmeiras. Sábado, dia 29 às 16 horas, ABB e Palmeiras. E no domingo, às 9 horas, vão jogar Golobol e Avaí. Todos no domingo, dia 30, às 9 horas, Golobol e Avaí. Todos os jogos acontecem no estádio Donizete da Silva Santos, o campo do Palmeiras. Então tá aí. Agora, você que não pode ir lá no campo, que não pode prestigiar, tá dando um público bom, o torcedor tá comparecendo, ficando ali na área do bar ali, fazendo uma festa bacana lá, né? Acompanhando e muito. Você que não pode ir, você que talvez esteja trabalhando, você que não dá para sair de casa aí, pode acompanhar pelo canal WS. Nós vamos estar levando os 2 jogos para você. No sábado, às 14 horas, ou melhor, às 16 horas do sábado, e no domingo, às 9 horas da manhã, né? No domingo, o jogo é Golobol e Avaí, e no sábado, Palmeiras e ABB. De toda forma vai chegar um time de Pará de Minas na final, né? São 3, não é possível, mas não, o certo é chegar um, né? Quem vencer de Palmeiras e ABB vai estar na final, o time de Pará de Minas. O outro, a disputa entre Avaí e Golobol. A equipe do Golobol muito certinha, a equipe do Avaí também melhorou durante o campeonato com algumas peças que entraram, né? A ABB a gente sabe da força, alguns jogadores ali, e que está muito certinho o time, né? Dentro de campo distribui muito bem ali, sabe administrar o jogo, e a equipe do Palmeiras também cresceu durante o campeonato. Primeiro jogo, muita confusão, muita discussão, o técnico Joninha acertou, algumas peças ali foram colocadas no time, foram mudados ali alguns jogadores de posição e o time cresceu. Então, uma semifinal bacana aí para você acompanhar tudo aqui no canal WS Sport.
E o campeonato das empresas é outro campeonato que está para começar por aí, conforme o Carlinhos, lá do Bar da Arena Paraense, passou para a gente aqui. O início é dia 5 de abril. Ele ficou de mandar os jogos, a tabela, mas ainda não mandou não. Mas o certo é que são 20 equipes que vão disputar esse campeonato, né? O início é, então, como eu falei, dia 5/4, tá aí já, né, semana que vem, e a gente vai estar acompanhando. Bacana demais, né? 20 equipes, campeonato das empresas Arena Paraense. Esse campeonato, eu já falei aqui, é um campeonato muito importante, porque faz um convívio social muito bacana ali entre as empresas, né? Aí, para não ficar naquele clima só de trabalhar, de pesado, é que a gente brinca muito, né, do peão ali na empresa, e aí sai, faz esse campeonato, joga a bola e passa uma semana bacana ali, trabalhando, já pensando no jogo de final de semana, conversando, resenhando como é que foi os jogos, e é muito interessante. O Carlinhos teve uma ideia excelente em estar organizando esse campeonato que já está ficando tradicional em Pará de Minas, né? Já há alguns anos tem acontecendo e nós já estamos, pelo menos, com a final garantida aí pra gente fazer para você, tá ok? Vamos tentar trazer mais jogos, porque são muitos jogos, né? É um jogo depois do outro, é society, né? Mas igual a gente faz todo ano, afinal, com certeza a gente está trazendo para você aqui no canal WS Sport. Seven Esportes Sublimação, uniformes esportivos, qualidade e agilidade na entrega. Telefone 379-9170-0427. Agora para terminar, a notícia que vai mudar a sua vida. A seleção brasileira perdeu ontem 4-1, fala baixo. Eu não vou nem comentar muito aqui não, porque se eu for falar o que eu tenho para falar aqui, é capaz de tirar até o canal do ar, né? 4-1 da seleção da Argentina. A Argentina ganhar de 4-1 é anormal? Não. Eles são campeões do mundo, né? Jogam com raça, jogam com vontade, o que a gente não vê do outro lado, né? E com isso, 4-1, deu barba, cabelo e bigode, né? E os jogadores da seleção brasileira conversaram muito, né? Conversaram muito. Tinha um treinador que fala isso, né? Fala muito o que aconteceu com a seleção brasileira. E na hora de ir para dentro de campo, não jogaram nada, de cabo a rabo, do treinador ao goleiro ao centroavante, né? São jogadores considerados melhores nas suas equipes, mas não que vem para a seleção brasileira, é um amontoado de gente, cada um fazendo uma coisa, parecendo aquele negócio que tem na Bíblia lá, né? Torre de Babel. E cada um quer correr para um lado, cada um quer fazer alguma coisa, cada um quer resolver sozinho, não tem conjunto, não tem união, não tem raça. Futebol brasileiro, do jeito que tá complicado, né? Vamos torcer aí para classificar, porque se não classificar para uma Copa do Mundo, aí, meu amigo, pode apagar a luz e entregar, né? Aquela velha história, né? O pessoal tá saindo novo para fora do Brasil, o amor à camisa tá ficando de lado, né? O pessoal pensa só em dinheiro. Chega lá fora, é bajulado com melhores jogadores, e na hora que vai para a seleção brasileira a coisa é diferente. A seleção brasileira é diferente, o torcedor brasileiro é exigente, está acostumado com vitória. E o que o pessoal está fazendo aí, aquela brincadeira que a gente faz, né? O jogador tem que colocar a chuteira na bola e não a chuteira no coração do brasileiro, porque está acontecendo isso. Cada vez que passa está mais difícil acompanhar a seleção brasileira, mas vamos lá, vamos esperar que classifique, tem mais jogos aí, tem mais chance para classificar, mas que é difícil, 4-1 da seleção argentina. Eu vou ficando por aqui, desejando a vocês aí um bom final de semana e até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Grande abraço.